Existem super-heróis e existem os poderes, mas também existem os inimigos. No caso do Superman, o que acontece com o Superman? Ele tem um ponto fraco. E qual o seu maior inimigo? É Lex Luthor. O que Lex Luthor fez? Descobriu o seu ponto fraco. E qual é o ponto fraco do Superman? É a Kryptonita. A mesma coisa acontece aqui com nossa heroína chamada Função. A nossa heroína chamada Função, eu tenho que dominá-la. Mas para dominá-la, eu tenho que descobrir quais são os seus pontos fracos. E quais são os pontos fracos de uma função? Aí que vou explicar para vocês. Quando eu tenho uma função e essa função está no numerador, o que acontece com ela? Pode entrar número negativo, número positivo, número fracionário, número decimal, zero, qualquer número. Então, se essa está no numerador, ela é imbatível, ela é super poderosa. Então, o domínio dela é todos os conjuntos reais. Então, o domínio dessa função vai ser os reais. Então, toda vez que você tem uma função no numerador, o domínio dela é real. Mas se essa função estiver com raiz e também ela estiver no numerador, tem um detalhe também. Pode ser índice ímpar, 3, 5, 7, qualquer índice, e ela estiver no numerador, o domínio dela também será o quê? Real. Só que essa função vai ter um ponto fraco. Que ponto fraco vai ter essa função? Como ela tem denominador, eu tenho que estudar o meu denominador. O que denominador não pode ser? Denominador não pode ser zero. Então, se denominador não pode ser zero, vai entrar apenas os positivos e apenas os negativos, fracionários, decimais, inteiros. O único que não vai poder ser é o zero. Então, por isso que eu tenho que fazer o quê? 3x menos 9 diferente de zero, que vai dar 3x diferente de 9. X diferente de 9 dividido por 3, x diferente de 3. Então, nesta função, o ponto fraco dela é quem? O número 3. Então, o que eu tenho que fazer? Fazer com que ela fique diferente de 0. Ao ficar diferente de 0, qual vai ser o domínio dela? X pertence aos reais, tal que x é diferente de 3. Ou poderia ter feito isso aqui? Domínio da função, os reais menos o 3. Mas, e agora, quando eu tenho uma função que tem raiz, aí você vai falar assim, pô, ela está protegida? Não, porque o índice dela é par, então não vai dar muita proteção, porque o ponto fraco dela vai ser quem? Os números negativos. Não existe raiz quadrada de número negativo, como não existe nos reais. Nos reais, raiz quadrada no negativo, isso aqui vai ter que ser o quê? Maior ou igual a zero. Então você vai fazer o quê? Menos 2x mais 6 maior ou igual a zero. Menos 2x maior ou igual a quanto? A menos 6. Multiplica por menos 1, vira a boca, menor ou igual a 6. X menor ou igual. Está multiplicando, passa dividindo, 3. Então qual vai ser o domínio da função? X pertence a R, dá o que? X menor ou igual a 3. E o poder dessa função está ilimitado. Por que isso? Se tem raiz, não pode entrar positivo. Mas essa raiz está no denominador, também não pode entrar zero. Como não pode ter negativo e nem zero, qual é a condição? 2x mais 10 maior que zero. 2x maior que menos 10. X maior que menos 5. Então, o domínio da função x pertence aos reais, tal que x é maior que menos 5. Mas e agora? E essa daqui? Ela tem denominador, mas a raiz cúbica está no denominador. Se fosse raiz cúbica, raiz sétima, raiz nona, qualquer uma outra raiz com índice ímpar, qual é a condição? Diferente de zero. Então, x diferente de zero, que seria quem? Domínio da função, os reais, estrela. Mas e nesse caso aqui, quando eu tenho
várias ao mesmo tempo juntando, o que eu faço? Condição dessa daqui, somente maior que zero. Então vai ficar o quê? X maior que 5. Condição dessa daqui, maior ou igual a zero. 0 dividido por 2 é 0. Faço a interseção, maior que 5 e maior ou igual a 0. O que vai acontecer? O domínio dessa função vai ser todos os valores maiores que 5. Então, o domínio da função x pertence aos reais, tal que x é maior que 5. Porque temos poderes, a gente tem superpoderes.